Uma outra pergunta que nos foi enviada foi essa questão 2, onde no enunciado ele pergunta sobre a semiologia ortopédica, assinale a alternativa correta. Item A. Na inspeção anterior da coluna, busca-se identificar as curvas fisiológicas. Item B. O ângulo tóraco-braquial poderá estar assimétrico nas artralgias. Item C. Na inspersão lateral da coluna, busca-se identificar a escoliose. E no item D, ele afirma que o teste de Lazegue é utilizado nas lombociatalgias. Pois bem, a gente também vai fazer uma breve revisão de alguns pontos sobre a semiologia ortopédica. Depois a gente retorna essa questão para que a gente consiga resolvê-la tranquilamente. Nessa questão aqui, o que o enunciado quer é que a gente saiba sobre os princípios de semiologia ortopédica, que é da mesma maneira que a gente aprendeu todos aqueles passos técnicos que a gente aprendeu lá atrás na semiologia e que agora a gente vai adicionar a avaliação de força muscular, avaliação de movimentação articular e alguns testes específicos. Quando eu vou fazer a inspeção geral do meu paciente eu já começo a avaliação dele no momento que ele adentra no consultório. Eu já faço uma avaliação global, eu consigo ter algumas informações sobre o meu paciente. Então, ele deve ser avaliado a certa distância, o meu paciente ele deve ser avaliado de frente, de costas e de lado, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Quando eu vou avaliar esse paciente pela região posterior, eu devo posicionar o paciente com o tronco que ele fica alinhado na posição vertical, de modo que se eu passasse um fio de prumo na proeminência occipital externa, ele seria projetado sobre a coluna e sobre o sulco interglúteo. Quando o tronco ele se inclina para uma das laterais, um dos membros superiores ele se aproxima mais do tronco e o outro se afasta mais do tronco, caracterizando assim uma assimetria de posicionamento. E aí eu vou ter uma modificação de ângulo tóraco-braquial, que é esse ângulo formado pelo tórax e pelo braço, o ângulo tóraco-braquial. Aqui você percebe que eles são simétricos. E aqui nessa outra foto aqui do lado, você percebe essa modificação do ângulo. E as causas mais frequentes de inclinação de tronco são a escoliose, encurtamento de membros inferiores e também por atitudes antálgicas. Ainda na visão posterior, eu devo ver se os ombros e se as escápulas, elas estão alinhadas, elas estão simétricas. E eu também vou avaliar se a cabeça do paciente ela está centralizada. Eu vou utilizar aqui também, no membro inferior, alguns pontos de referência semiológicos, como as pregas infraglúteas e as pregas poplíteas, que devem estar na mesma altura. Quando eu faço a avaliação da região pélvica, ainda nessa visão posterior, eu vou avaliar se minhas cristas ilíacas estão da mesma altura. Quando avaliamos o paciente de frente, eu devo ter atenção à face anterior do tórax, a posição das mamas, a posição dos mamilos, da cicatriz umbilical, o nivelamento das espinhas ilíacas anteros superiores. Devo reparar também a altura dos joelhos e a orientação e o posicionamento da patela, assim como também devo avaliar a forma e o apoio dos pés. Eu também vou avaliar aqui a posição que a cabeça vai assumir. Quando eu faço uma avaliação do meu paciente pela vista lateral, eu vou poder visualizar melhor aqui e avaliar a postura do meu paciente
e as curvaturas na coluna. Vou também perceber melhor certas posturas viciosas que o paciente possa adquirir. Quando eu vou avaliar a coluna do paciente, eu devo ver em relação às curvaturas, em relação às assimetrias. Eu também devo pesquisar e avaliar a flexibilidade da coluna, busca de pontos dolorosos, entre outros. E eu vou também lembrar que as partes mais móveis da coluna são a região cervical e a região lombar. A região torácica, ela é mais restrita de movimento devido ao próprio gradil costal. Vamos lembrar também das curvaturas fisiológicas da coluna, que são a lordose cervical, uma cifose torácica e uma lordose lombar. E essas curvaturas, elas podem estar aumentadas, como nesse segundo exemplo, eu percebo que eu tenho um aumento da minha cifose e um aumento das minhas lordoses. E aí, no caso, eu vou dizer que o paciente tem uma hipercifose e se for aumento da lordose, ele tem uma hiperlordose. Essas curvaturas também podem estar diminuídas. Olha aqui nesse exemplo, você percebe que a coluna ela está mais retificada, ela perdeu sua curvatura fisiológica. Durante a minha avaliação, também eu vou realizar alguns testes especiais. Esse teste aqui é o teste de Galeazzi. O teste de Galeazzi, ele serve para que eu possa verificar se há uma diferença de comprimento dos membros inferiores. O meu paciente, ele é colocado em decúbito dorsal, em posição simétrica, e os membros inferiores são flexionados, de modo que eu vou manter os pés sempre juntos. Quando eu tenho uma discrepância, como no caso aqui dessa foto, nós percebemos que tem uma discrepância, eu percebo que a região superior dos joelhos fica em alturas diferentes. Outro teste especial é o teste de Adams. Nesse teste, eu vou fazer uma pesquisa, né? Eu vou avaliar o alinhamento da coluna e eu vou pedir que o indivíduo ele faça uma flexão do tronco. E nesse caso, quando o paciente ele apresenta alguma assimetria, ela vai ser demonstrada aqui em forma de gibosidade, e isso é indicativo de escoliose. Então, eu solicito que meu paciente faça uma flexão do tronco e eu verifico se está simétrico. Isso também serve para que eu verifique a própria mobilidade da coluna. Algum dos testes especiais da mão é o teste do tendão flexor superficial dos dedos. Como é que ele vai ser realizado? Eu vou manter os outros dedos que eu não vou estar testando em extensão máxima, né? Vou segurar de forma firme e eu vou solicitar que o paciente faça uma flexão do dedo que está livre. Quando o tendão ele está íntegro, o paciente ele é capaz de fletir a articulação interfalangiana proximal sem fletir a interfalangiana distal. Outro teste especial das mãos é o teste do flexor profundo dos dedos. E nesse caso eu vou manter estendidas as articulações metacarfalangianas e a interfalangiana proximal do dedo que eu vou testar. E eu vou solicitar ao paciente que ele faça uma flexão da articulação interfalangiana distal. E se isso for possível, significa que o tendão estará íntegro. Vamos lembrar aqui que a mão, ela recebe basicamente a inervação dos nervos mediano e ulnar. E o nervo radial, ele inerva basicamente os músculos extensores extrínsecos. Né? Como a gente já sabe que a mão, ela tem uma grande concentração de estruturas em um espaço reduzido, qualquer traumatismo, ele pode lesar inúmeras estruturas,
Por isso é tão importante, como parte da semiologia, eu avaliar a integridade de estruturas vasculares, nervosas e tendinosas da mão. E para a gente fazer o teste do nervo ulnar, o paciente ele vai me referir um déficit sensitivo na área cutânea do nervo e eu vou testar a parte motora, pedindo que o paciente faça uma abdução ativa do quinto dedo, opondo-se a uma resistência do examinador. Haverá paralisia ou fraqueza no movimento de abdução, caso o paciente tenha lesão deste nervo. Um teste do nervo mediano, o paciente, além da queixa do déficit sensitivo da área cutânea, quando eu for fazer o teste da região da parte motora, eu vou solicitar que o paciente ele faça uma forte pinça com o polegar e o indicador pela extremidade dos dedos, formando um O. E ele vai se opor à resistência do examinador. Se houver uma lesão, a pinça ela só será feita com as polpas digitais e a força estará diminuída. No teste do nervo radial, para que eu possa testar a parte motora, eu solicito que o paciente ele faça uma extensão do punho opondo-se a uma resistência. E eu posso completar o teste testando a capacidade de extensão do polegar contra a resistência do examinador. O teste de laser, ele é muito usado quando a gente quer fazer uma pesquisa de neurite do ciático, nos casos de lombociatalgia, muito comum nas hérnias de disco. O paciente fica em decúbito dorsal e o examinador, ele vai elevar vagarosamente o membro, mantendo esse joelho estendido. E ele vai elevar aproximadamente a 45 graus. E o resultado é positivo quando ocorre a reprodução da sintomatologia dolorosa. O teste de Thomas, ele é um teste obrigatório na semiologia do quadril, porque eu vou usar ele para verificar se eu tenho contratura em flexão, que é bastante frequente quando eu tenho afecções intra e extra-articulares do quadril. Quando o quadril ele assume a posição, uma atitude em flexão, ela pode ser mascarada por uma rotação anterior da pelve e passar despercebido. Então, esse teste ele vai neutralizar essa tendência e eu vou fazer como? Meu paciente ele vai ficar em decúbito dorsal, eu vou fletir o quadril dele, ele vai abraçar as duas pernas, depois o examinador ele vai estender um dos membros, enquanto o outro ele fica sendo abraçado pelo paciente e depois eu testo o outro lado. O normal é que na hora que o examinador faça essa extensão do membro, ele encoste totalmente aqui sobre a mesa. Quando o meu teste ele é alterado, quando eu tenho a contratura em flexão, a coxa ela não vai conseguir chegar até a superfície de apoio. E aí o teste é significado que o teste está alterado. O teste de Trendelenburg é uma manobra que eu vou usar para avaliar a força do glúteo médio. O paciente ele deve ficar em posição ortostática e o examinador ele fica situado posterior ao paciente, palpando as cristas ilíacas posteriores. Eu vou solicitar que o paciente flexione um dos joelhos e ele mantenha o outro quadril em extensão, no intuito de eliminar também a ação do ilipsoas. Eu vou solicitar que o paciente flexione um dos joelhos, lembrando que se eu estou querendo testar um lado, esse lado é o lado que vai ficar com a perna apoiada no chão. Então, ele flexiona o outro lado da perna. Se for tudo normal, se o músculo que eu estou testando ele for normal, eu não vou ter essa queda da pelve. Porém, quando o músculo ele é fraco, quando ele tem alguma diminuição da força muscular, eu vou perceber que ela vai dar essa basculada. Tem aqui uma animação. Quando eu solicito, a pelve bascula.
Lembrando que eu estou testando este lado aqui do paciente, né? Como eu estou aqui de costas do meu paciente, esse lado aqui da paciente é o lado esquerdo dela. E se eu fosse ver esse paciente aqui em questão, aqui seria, eu estou testando o músculo do lado direito. Eu vou mostrar agora para vocês alguns testes de joelho. Primeiro é esse teste da integridade do ligamento colateral lateral. O que vai acontecer aqui? Eu vou colocar o meu paciente deitado de modo que o membro inferior que eu vou testar fique na borda da mesa de exame. Eu vou primeiro examinar o lado que está normal e depois eu vou examinar o lado que está lesionado. Com o indivíduo relaxado, eu vou segurar o membro inferior e eu vou aplicar uma força em val. Perceba aqui que uma das mãos ela se encontra na região lateral do joelho e a outra mão ela fica em região de maléolo medial. E o examinador ele vai aplicar um estresse em válvula. Perceba também que esse teste ele é inicialmente feito com o membro todo em extensão e depois ele é novamente refeito com uma flexão de 20 graus de joelho. No teste de integridade do ligamento colateral lateral, ele é realizado da mesma forma do que a gente acabou de ver agora anteriormente, com a diferença agora é que o estresse ele é aplicado em val. E aí ele vai ter uma das mãos do examinador na região medial do joelho e a outra na região de maléolo lateral, e ele vai aplicar esse estresse em val. Lembrando que eu sempre vou comparar o lado sadio com o lado lesionado. O teste de integridade dos ligamentos cruzados, eu vou deixar o meu paciente deitado, decúbito dorsal. Eu vou primeiro examinar o lado normal, né, como sempre. Aí eu vou fletir o joelho do meu paciente a 90 graus. E o pé do meu paciente ele vai ficar apoiado sobre a mesa. E o examinador, ele senta suavemente aqui, nessa região de antepé do paciente. O examinador, ele vai segurar firmemente a extremidade proximal da tíbia com as duas mãos, e vai aplicar uma força tentando fazer uma translação dessa tíbia anterior. Veja aqui no vídeo, ó, ele vai aplicar essa força para tentar trazer a tíbia anteriormente. Quando eu tenho do ligamento cruzado anterior, a tíbia ela vai deslizar anormalmente para frente. E aqui no caso eu digo que eu tenho um sinal de gaveta anterior positivo. Quando eu estou testando o ligamento cruzado posterior, a paciente continua da mesma forma, porém a força que eu vou aplicar vai ser para trás. Eu vou tentar empurrar a tíbia para trás. E quando eu tenho lesão, eu percebo que a tíbia desliza para trás, eu digo que é sinal de gaveta posterior positivo. O teste de Lachman, ele serve também para eu avaliar a integridade dos ligamentos cruzados, porém agora eu vou manter o joelho flexionado em cerca de 20 graus. Uma das mãos do examinador segura firmemente essa extremidade distal do fêmur, enquanto com a outra mão ele vai tentar segurar firmemente a tíbia. E o examinador vai movimentar, puxar essa tíbia para frente e empurrar para trás. O teste é positivo quando eu tenho esse movimento, a execução desse movimento anômalo em relação ao fêmur, né? E agora a gente vai retornar a nossa questão para que a gente possa finalizar ela. Voltando aqui agora, item A. Na inspeção anterior da coluna, busca-se identificar as curvas fisiológicas. Bem, eu acho que aqui não fica dúvidas, a gente revisou isso bastante agora no início, que é na inspeção lateral que eu vou buscar identificar essas curvas fisiológicas. O item A, então, é um item falso. O item B,
O ângulo tóraco-braquial poderá estar assimétrico nas artralgias. Vocês lembram quando é que eu tenho um desvio lateral do tronco? Pensa aí, lembra aí. Nas escolioses, nas assimetrias de membros inferiores, e falta só mais um. Quando o paciente assume atitude antálgica. Então, aqui também o item é falso, o item B, tá certo? Item C. Na inspersão lateral da coluna, busca-se identificar a escoliose. Agora, me responde aí. Que tipo de inspersão é que eu vou conseguir identificar a escoliose do paciente? Exatamente. É quando eu estou vendo o paciente pela região posterior. Então, esse item também se torna falso por conta disso. E agora vamos para o item D. O teste de Laseg é utilizado nas lombociatalgias. E aí, o que vocês acham? Esse é nosso item correto, não é isso? Esse é o item correto. O teste de Laseg, ele é utilizado nas lombociatalgias. Então, pronto, viu como ficou agora fácil? Depois que a gente faz uma revisão pelo conteúdo, fica mais fácil também para a gente.